De acordo com a Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular, a doença arterial obstrutiva periférica ou insuficiência arterial afeta até 25% da população acima dos 55 anos, sendo que a incidência aumenta com a idade. Cerca de 70% a 80% dos pacientes acometidos são assintomáticos. A doença é mais frequente em homens, mas também acomete as mulheres. Para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui na nossa casa o cirurgião vascular e especialista em radiologia intervencionista, Dr. William Fonseca. Dr. William, seja muito bem-vindo ao nosso Santa Receita. Por favor, doutor. Tudo bem? Seja bem-vindo, doutor. Sente aqui na nossa casa. Obrigado. Eu que agradeço. Doutor, eu já quero começar perguntando o que é a doença arterial. Perfeito. Bom, primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui, é um prazer imenso poder estar vindo ao programa e contribuir, né, com informações tão valiosas, né. A gente lembra que assim, nós temos dois sistemas, um sistema que leva o sangue e o sistema que traz o sangue. Aquele que traz é o que vai causar as varizes, né, que é uma queixa comum, principalmente na população feminina, na pós-gestação, né, mas o assunto de hoje é sobre a doença arterial. O que significa isso? Aquela dificuldade do sangue atingir a circulação periférica. E quando a gente cita insuficiência arterial, normalmente a gente está dizendo sobre membros inferiores. Como você disse, é uma incidência alta, né? Muito frequente, muitas vezes assintomática. E existem alguns grupos que são, vamos dizer assim, com maior prevalência da doença, sendo eles os diabéticos, né? Os tabagistas, principalmente, pessoas com colesterol elevado, a obesidade e o sedentarismo como fator predisponente. E ele muitas vezes é uma doença silenciosa. Então, é uma doença desencadeada pelo processo do envelhecimento da artéria, chamado aterosclerose ou arteriosclerose, né? E ele tende a se intensificar em algumas condições, como a gente citou, com essas predisposições do tabagismo, diabetes, né? E eu acho que é um assunto muito importante porque até tem uma relação com o clima frio. Muitas vezes ele se intensifica com o frio, porque no frio você tem uma vasoconstrição periférica, né, uma diminuição do calibre das artérias, vamos falar assim, e muitas vezes com um trauma. Então é muito comum o paciente chegar ao consultório, às vezes, e assintomático, mas que ele teve uma contusão, uma unha que ele teve um corte errado, às vezes, do canto da unha, feriu, e aí ele desencadeia um processo de adoecimento. Até aquele momento ele era assintomático e a partir de agora ele se torna sintomático com uma ferida que não cicatriza ou mesmo uma infecção, né? Essa toda a atenção que a gente vai dar ao paciente. E geralmente quando as pernas ficam doloridas, inchadas, que as pessoas reclamam bastante, às vezes ela consegue sentir, por exemplo, as pessoas falam, minha veia está entupida. Tem alguma coisa a ver, doutor? É uma queixa comum, realmente, e existe uma grande confusão, na verdade. Porque às vezes o edema, que é o inchaço, ele pode ser uma questão da postura somente, mas ele pode estar relacionado, muitas vezes, por exemplo, com o uso de medicamentos. Então, não raramente o paciente vai ao consultório, ele usa um antihipertensivo específico. E está na bula do remédio que um dos efeitos colaterais desse antihipertensivo é o edema de membro inferior. Olha que interessante. Agora, o assunto da insuficiência arterial, que é essa dificuldade de chegar o sangue, não teria essa relação do edema em si. Ele estaria mais relacionado às dificuldades de drenagem, seja por comprometimento renal, ou às vezes até um edema de origem linfática, né? Ou às vezes um edema, como eu disse, postural ou desencadeado por uso de um antihipertensivo, mas não diretamente à insuficiência arterial, que a artéria seria realmente esse sangue que está chegando à extremidade, digamos assim. A gente tem umas ilustrações e eu queria que você explicasse para a gente, doutor. Vamos colocar elas aqui na nossa tela. Aí, doutor. Ali é uma plaquinha de gordura, né, na região um pouquinho em cima do joelho. E ele está ilustrando exatamente como seria um tratamento, né? Tratamento percutâneo, né? Digamos assim. Esse é um stent, né? Como se faz no coração. E você transpassa aquela lesão, né? Você pode atingir a artéria por uma agulha e você desobstrui essa placa de gordura, criando um novo caminho
nessa dando artéria espaço para o sangue passar. Perfeito. Então, essa artéria que estava obstruída, agora você reconstruiu a circulação, lógico, para casos sintomáticos, né? E você consegue recanalizar e permitir que a pessoa volte a ter uma vida normal. Né? E ela precisa ficar atenta, doutor? Pode acontecer de novo? Pode. A prevenção, basicamente, a gente diria que a gente tem 2 níveis de prevenção, chamada prevenção primária e prevenção secundária. Né? O que seria isso? Prevenção primária, eu falo que são as boas maneiras de vida. É o paciente fazer atividade física com regularidade, controlar o seu colesterol, controlar a pressão, controle rigoroso do diabetes, né? Controle do peso. É a atenção primária e a prevenção primária. A prevenção secundária é aquele que já desenvolveu os sintomas. Esse aqui é um exemplo. Um paciente que, por exemplo, ele, no caminhar, ele começa a ter uma dificuldade da marcha, porque falta sangue, está obstruído, e aí ele chega ao consultório já com sintomas, né? A gente decide em conjunto que esse aqui seja o tratamento, por exemplo, que é a desobstrução por angioplastia, né? Entra dentro da, que você citou, da radiointervenção, né? E essa agora a gente vai ter que fazer uma prevenção secundária em cima disso, quer dizer, uma vez colocado esse stent, ele pode, com o tempo, obstruir. Então agora eu tenho que fazer uma atenção com o uso de medicamentos específicos para que eu não perca o stent. Mais ou menos o que é feito no coração, né? Se você tem uma doença coronária que está estável, você vai pedir para o paciente caminhar, andar, controlar o colesterol. Teve um infarto, teve uma angina, vai ganhar um stent, né? Ganhar é um termo estranho, né? Mas vai te ajudar. Vai te ajudar, né? A gente vai ter que fazer uma atenção secundária, quer dizer, eu vou ter que agora usar um antiagregante, uma medicação específica, um remédio para controle do colesterol, para que isso não volte a ser um problema, digamos assim. Mas a pessoa pode voltar a fazer exercícios físicos normal? Deve, né? Deve, é. A gente citou essa questão da claudicação como uma das causas, mas lembro bem que essa aqui também, às vezes, pode ser aquilo que eu citei. Então, às vezes, um idoso que chega ao consultório, que bateu ou teve uma manipulação da unha, o dedo ficou escuro, né? O pé um pouco frio, e aí ele vai ao consultório com a queixa da insuficiência arterial. Por isso o nome da falta, né? Insuficiência arterial. Que aí o que leva. E eu lembro que essa época do ano é uma época de maior queixa, né? Os pacientes procuram mais o médico, o cirurgião vascular, no caso, com essa atenção, com essa preocupação. Né? Por causa do frio mesmo. O frio é porque é vasoconstrição, né? O frio ele vai diminuir o calibre, né, da perfusão tecidual, né, das extremidades, vamos falar assim, e aí acaba deflagrando muitas vezes o maior. Lembrar também que no frio a gente ingere menos água, né, então naturalmente existe essa descompensação muitas vezes do problema, né. Bom, a gente tem mais um vídeo aqui, eu acho que complementa. Isso. Esse eu falo que a gente vai usar a engenharia e a ideia humana, né, a tecnologia, né. Esse é um aterótomo. O que quer dizer isso? Uma brincadeira que é um rotorrouter, né? Você tem uma placa, você usa uma broca, exatamente assim, e você consegue recanalizar essa placa de gordura e aspirar aquele trombo com esse sistema rotacional e muitas vezes você evita o stent. Olha que interessante. Ele meio que vai sugando a sujeirinha sugando ali, a sujeira e desobstruindo mesmo. Imagina parece uma broca de furadeira, né? É um aterótomo que ele vai quebrar a placa e vai abrir o pertuito dentro da placa, reconstituindo toda a circulação. Muitas vezes você consegue fazer com anestesia local, com o paciente, né, uma sedação consciente só, e às vezes a gente consegue dar alta até no mesmo dia. São avanços da medicina, né, da realidade que a gente tem hoje. Fazendo uma menção do passado, né, que era o que a gente podia fazer, a gente usava somente aquelas pontes de safena para a perna, onde você bypassava, né, por isso que chamava bypass, que você pulava a obstrução com uma safena, digamos assim, que é uma veia, né? Então você usava uma veia como substituto à artéria. Hoje a gente consegue prescindir desse ato e utilizar o recurso da radiointervenção, né, do intervencionismo, e utilizar essas ferramentas que são fantásticas, né? São engenhosas e fantásticas. Né? E aí a gente pode usar ela como a primeira opção. E às vezes mais de uma vez. E mais de uma vez. Se for necessário, é possível reproduzir. Que demais! Então é interessante. É uma opção bem interessante. Menos invasiva. Menos invasivo, com menor repercussão ao paciente. Nesse momento agora,
difícil de leitos, então você não precisa manter o paciente internado, né? Porque pode dar alta de repente até no mesmo dia. Às vezes a gente de manhã dá alta no fim da tarde, quer dizer, são circunstâncias interessantes, né? Boa, a gente tem uma foto tem mais também uma ilustração. aqui, ó. Então aqui eu acho que é o que resume tudo, né? Essa seria uma circulação normal, o sangue fluindo normalmente, e aqui a nossa plaquinha, né? Não sei se está bem evidente. Aqui o que está em amarelo seria a placa de gordura. E o sangue tentando arrumar um espaço para ele ali. Essa gordura, ela pode se fechar aos poucos, e aí seria o sintoma da claudicação. Aquele paciente que começa a andar e ele fala, olha, quando eu chego em 100, 150 metros, eu percebo que a perna não vai. Falta gasolina na perna, vamos falar assim, que é o sangue, né? Ou isso pode ocluir subitamente. Então, uma desidratação, o frio, ele pode ocluir, e aí o paciente vai ter um sintoma como se ele estivesse com a perna gelada, ou até mesmo com resfriamento, né? Muitas vezes a pessoa fala, nossa, a perna ficou dormente subitamente. Tive até um paciente que contou uma história interessante uma vez. Ele era um artesão, ele ficou 2 horas com a perna dobrada. E quando ele levantou, ele percebeu que a perna ficou fria. Então, quer dizer, ele acotovelou ali a circulação, essa placa instabilizou e ocluiu subitamente. E a gente usou esse mesmo sistema, um dispositivo com aterótomo, ficou jóia, está super bem. Bom, tá e doutor, tem alguma vez, o senhor falou de algumas causas, por exemplo, diabetes, colesterol, trombose. Quem já tem predisposição também pode ter ou não? Não tem muito a ver? Quando a gente fala em trombose, a gente está lembrando mais das tromboses da veia. Volta àquela história, né? Normalmente está muito em voga agora a questão vacina, né? Se eu tenho trombose, não tem. Mas normalmente a gente está citando o território venoso. Seria um termo mais usual para isso. Minha mãe ou minha irmã usava um contraceptivo oral e teve uma trombose, ou teve pós-Covid, teve uma trombose. Aí, habitualmente, é um acometimento da artéria. Quando a gente fala, da veia. Quando a gente fala no sistema arterial, também é uma trombose, mas é uma trombose arterial. Então, a gente cita o termo como oclusão arterial aguda, né? Até para não haver confusão. Para não ter a confusão. O que eu tenho? Uma oclusão arterial aguda ou uma insuficiência arterial crônica que teve uma descompensação do quadro que era crônico, agora se tornou agudo, né? Mas seria só mais uma questão de colocação, mais por semântica mesmo, né? E quais são os sintomas? Que a gente está falando que tem gente que é assintomático, que daí é mais difícil ainda, mas tem gente que já começa a ter os sintomas, como a perna que o senhor falou, comentou. Quais outros? Existem alguns sinais, né, que vão direcionar, muitas vezes o cardiologista, o clínico pode referenciar para o vascular. Exemplo, se eu tenho uma pessoa que tem uma placa na carótida, vamos imaginar assim, fez um ultrassom, uma ultrassom de rotina e viu uma placa de carótida. Será que se ele tem aqui, ele não pode ter uma doença na perna? Então a gente pode associar, ou fez um tratamento do coração, será que aquilo não pode estar acontecendo na perna também? Então seria não um sintoma, mas um achado, né? Outra queixa frequente, que seria aquele sintoma da claudicação. É o paciente que tabagista, diabético, sedentário, que resolve começar a caminhar. E ele percebe que a caminhada não prolonga, ele vai até 150, e ele refere isso de forma reprodutível, né? Ele fala, com 200 metros exatamente, eu paro. Se eu não parar, a dor é incômoda. E aí ele para, melhora, repousa. Ele tenta andar de novo, chega em 200 metros, aquilo interrompe, né? E aí com medicações, às vezes a gente consegue compensar. Nem sempre vai para tratamento, né? Ou nesses sintomas mais drásticos, que é o exemplo que eu citei do paciente que percebeu que a perna ficou gelada da noite para o dia. Estava bem, até que então ele fez uma desidratação ou uma instabilidade daquela placa, seja por algum fator físico mesmo, e aquilo oclui, aí ele sempre sente um resfriamento súbito da perna, né? Essa seria uma oclusão arterial aguda. Agora, outra queixa que não é rara, os pacientes diabéticos, às vezes, que é muito comum, foi a manicure, alguma desatenção, fez um machucado no canto da unha ou uma topada, e aí ele percebe que aquela ferida, aquela lesão não cicatriza mais. Quer dizer, um sinal, né? Seria um sinal de que a circulação não vai bem. Uma ferida que não cicatriza há mais de uma semana, 10 dias, e é dolorosa muitas vezes, é um sinal de que a circulação não vai bem,
pode ser um sintoma da insuficiência arterial periférica, né? E doutor, existe, por exemplo, fisioterapia para isso? Porque eu me lembro muito, por exemplo, da minha avó, há muitos anos, né? Que a minha avó tinha alguns problemas na artéria e uma das coisas que ela falava é que no inverno ela sofria muito. Olha. E às vezes eu pegava a perninha dela e eu tentava massagear. E aquilo doía em algumas situações, ela sentia muita dor, mas eu tentava massagear porque ela falava do frio, que gelava. Isso é positivo? Isso tá certo ou não? Certo. A sensação do resfriamento, né, ela é incômoda, como você mesmo falou, e sempre que eu fizer alguma manobra, tem que ser isolamento térmico. Então, por exemplo, eu posso colocar um cobertor, eu posso colocar uma meia quentinha, né? Não precisa meia que aperta, não. Eu posso fazer até uma massagem com as mãos, mas nunca usar calor. Porque você pode queimar a pele, seja escalda-pés, é proibido, né? Sim, água ou aqueles quente, cremes que deixam, né, gelado. Ou mesmo bolsa, tem gente que põe bolsa de água quente. Por quê? Vamos lembrar, se essa pessoa tem uma insuficiência arterial, ela pode também ter uma insuficiência da percepção do tato, né? Ou o que a gente chama de parestesia ou neuropatia, às vezes está associado. E ela pode queimar ou fazer bolha ou lesões térmicas por essa circulação, por essa inervação empobrecida, né? Então, sempre o aconselhamento, como você falou, no máximo uma massagem, às vezes eu passava isolamento, um creminho, só para esticar um pouquinho a cobertor, pele. né? Meias de lã, mas nunca temperatura, porque isso pode causar lesões e aí descompensar um quadro que já vinha estável, né, digamos assim. Bom, a gente tem perguntinhas. Ótimo. Vamos aqui da Maria Cecília. Boa tarde. Gostaria de perguntar se quem já tirou uma safena artéria pode ter uma obstrução. Eu acho que é uma preocupação de várias pessoas, sem dúvida, não é? Sem dúvida. Boa tarde, Cecília. Boa tarde. Ela fez uma combinação, né? Porque, lembra que a safena é uma veia do território superficial e eu brinco assim, que o Criador criou a safena para substituir as artérias, sabe? Na verdade, a safena seria essa a maior atenção. Então, na verdade, houve uma mistura. Safena é uma veia que traz sangue para o coração. Em algumas circunstâncias, seja ela para uma cirurgia cardíaca ou até mesmo naquela ponte de safena para a perna, eu uso a safena, tiro na bancada, preparo, e aí eu uso como substituto à artéria. Então, na verdade, a safena é uma veia e ela não obstrui, como a gente está citando aqui. Os sintomas da doença varicosa, da safena, são mais relacionados àqueles vasinhos, às vezes aquelas aranhas vasculares, né? Ou até mesmo as flebites, que é muito comum em quem tem problema de safena, mas seria o capítulo do sistema venoso, né? E não como houve aqui uma... É que é muito próximo, né? As coisas se confundem um pouco. E eu acho que todas as vezes que as pessoas falam disso, elas pensam um geral. Elas pensam nas varizes, elas pensam nas veias entupidas, e aí ela fala assim... A oportunidade que você está nos dando de esclarecer. Isso é muito legal, doutor, porque a gente pensa nisso, e eu já ouvi várias pessoas falando que tem medo, porque quando, eu tenho muita dor, às vezes a minha veia, não sei o que, eu tenho medo de ir pro coração, porque se tirar essa veia, posso ter um problema no coração. As pessoas têm esse receio mesmo, esse medo. Legal, então a gente já esclareceu aqui, ó, são coisas diferentes. Vamos para a próxima pergunta do Jorge, do Rio de Janeiro. Boa tarde, Santa Receita. Essa doença pode causar queimação na sola dos pés? Metatarsalgia. E como deve ser tratado? Obrigada. Legal. E aí, Maravilha. doutor? Boa tarde, Jorge, né? Essa queixa que ele falou, né, dor no metatarso, né, falando assim de uma forma simples, o que seria isso? Algumas pessoas têm uma característica de ter uma sensibilidade exagerada na sola do pé. Tem até um termo que chama neuroma de Morton, que é uma inflamação que está nessa região, e toda vez que a pessoa vai pisar, ela sente essa dor aguda. Mas isso como é mais fincada, como uma né? fincada, mas isso não tem relação com a circulação. Agora ele citou uma situação que é a sensação de queimação. Essa queixa, especificamente, aí eu vou abrir bem um parênteses, né? Aqueles pacientes que são diabéticos, especificamente os diabéticos, tá? Né? Com o passar dos anos, mesmo aqueles que controlam bem o diabetes, ele pode desenvolver com o passar do tempo uma neuropatia diabética. Como seria isso? É como se os nervos, eles são irrigados por pequenas arteríolas, né? E essas arteríolas, elas sofrem um processo de pequena obstrução, de microangiopatia do diabetes, né? E aí ele acaba desenvolvendo essa neuropatia diabética. E um dos sintomas da neuropatia
é uma sensação de queimação. Então é aquele paciente que tem uma sensação de formigamento, não sabe muito bem que posição está o pé. Às vezes ele acha que é como se ele tivesse perdido a sensação tátil, né? A sensação de pés molhados ou ardente, a sensação de bota como se tivesse uma meia apertada, que a gente chama de neuropatia em bota, né? Então tudo isso relacionado a uma insuficiência arterial e neuropática, mas muito específica dos diabéticos. Dos diabéticos. Acontece neuropatia em outras pessoas também, mas é um clássico, assim, é muito comum, diabético de longa data vir ao consultório com essa queixa e a gente faz esse esclarecimento. E é interessante, às vezes, que esse paciente tem uma circulação até boa. Isso que é interessante. As artérias estão preservadas, mas a microcirculação, pequenas arteríolas dos nervos, foram comprometidas, né? Porque o diabético, ele sofre não só da neuropatia diabética, ele sofre da microangiopatia ocular, alterações renais, por isso a necessidade do diabetes ser uma doença muito bem controlada. Você vê que é uma doença que abrange todo o sistema, né, o organismo todo, precisa ser bem conduzido, né, digamos assim, não pode ser negligenciado, acho que isso que é importante. Por favor, gente. Mais uma perguntinha da Silmara de Curitiba, Paraná. Boa tarde, Abi, doutor e equipe. A doença arterial pode se intensificar no inverno? Eu moro em Curitiba e aqui é muito frio e sinto muito frio nos pés. Isso tem a ver com a circulação dos meus dedos dos pés? Eles chegam a ficar roxos. Isso pode gerar algo mais grave como essa doença? Gratidão. Beijo, Silmara. E aí, doutor? Boa tarde. Eu moro em terra fria, né? E lá é bem gelado, deve doer até o fiozinho aqui, ó, do nariz, o fio do cabelo. Tem uma queixa comum, e isso é interessante, muito comum nas mulheres, sabe? Geralmente mulheres magras, às vezes com um pouco mais de idade, mas acontece em jovens. Eu recebi uma paciente essa semana que não tinha nem 16 anos. O que acontece? Quando você tem uma pessoa muito magrinha, e você imagina que aquela pessoa ela tem um desempenho calórico baixo, né? Não é uma pessoa que faz muita atividade, uma pessoa que tem uma pouca musculatura, vamos falar assim, né? Uma mulher bem delgada, imagina, bem magrinha. Bem magrinha. Ela acaba tendo uma percepção de extremidades geladas, mas nada tem a ver com a circulação especificamente. Eu cito assim, o nosso organismo ele trabalha sob demanda. Se você é um halterofilista que pega peso, ou um trabalhador braçal, você desenvolve a circulação, musculatura, os tendões, os músculos, para atender a uma demanda que você criou. Se você não faz nada, é mais sedentária, é mais, vamos dizer assim, acatada, né? Não faz atividade física, o organismo ele entende que você não precisa disso tudo e ele acaba, não é atrofiando, mas não desenvolvendo. E aí ele demanda menos calor, o corpo produz menos calor nas extremidades. Por isso essa sensação de desconforto. E não é raro os pacientes irem ao consultório e dizer, doutor, eu devo ter uma doença grave, as minhas mãos são geladas, os pés são gelados, e você faz o exame, a gente tem ultrassom no consultório hoje, né, muito simples, né, você faz ultrassom, mostra que está tudo certinho, as artérias funcionando, você palpa os pulsos das extremidades, né, radial aqui, pedioso, tibial posterior, todos presentes, e ela continua com a queixa. E aí o que eu falo, olha, quer reverter esse quadro? Atividade física, exercício com carga, alimentação, quer dizer, reconstituir ou digamos, sair do sedentarismo, porque daí ela vai conseguir gerar energia, calor, vai demandar mais para o músculo, para as extremidades, e o frio vai deixar de ser um sintoma, né? Mas isso não, eu diria que não seria uma doença, seria uma consequência desse estilo de vida, digamos assim. Que demais. Doutor, acho que para a gente resumir sempre, que é o que a gente fala sempre aqui, né, em todos os plantões médicos, as dicas são basicamente as mesmas, não são, doutor? A gente diz assim, se todo mundo fizesse atividade física com regularidade, se alimentasse bem, né, não tivesse nenhum hábito de tabagismo, coisas e tal, né? Acho que os consultórios médicos fechavam, né? Ou a gente ia prevenir muitas coisas, né, doutor? É o caminho, viu? Porque às vezes a gente sabe que a gente não consegue tudo, né? Não somos tão super-heróis assim. É verdade. Mas a gente ia conseguir ter uma melhor qualidade de vida, né? E isso vamos fazer um convite, né? Que Por favor, doutor. Que todos façam sua caminhada diária, que todos tenham mesmo nesse momento de pandemia, de isolamento, mas coloca a tua máscara, vai para um parque, vai para um lugar aberto. É um convite à vida, né? Com a gente certeza. precisa trazer isso como maneira de prevenção, de saúde pública mesmo, né? O brasileiro tem se tornado muito sedentário, obeso, né? É uma realidade que a gente vê nos 4 cantos do país aí como uma doença, né? A obesidade e o sedentarismo, digamos que
são as maiores causas de morte no mundo, se você entender. Então a prevenção tá aí. Está na mão de cada um. Está na mão de cada um. Exato. Vamos fazer a nossa parte. Por favor, doutor, muito Grato obrigada. pela oportunidade. Seja sempre bem-vindo à nossa casa, viu? Muito bom, obrigado. Eu que agradeço. Eu vou passar os contatos do doutor para você, @doutor, de DR, William, com M, Fonseca, tudo junto. E tem o site também do doutor, que é doutorwilliamfonseca.com.br.